E aí eu fui para a Igreja Batista Tradicional. Aí você acha que eu, no mundo artístico, na televisão, rei do mambo, rei da salsa, nas noites, no glamour, nos camarins, eu ia ficar no meio de crente cafona? Porque os crentes pra mim é tudo cafona. Mal vestido, mal amado, eu pensava assim. Naquele dia tu foi evangelizado, mas não se converteu. Não me converti. Aí eu passei aí nessa igreja batista do meu bairro. A igreja batista tradicional do meu bairro. Congreguei 1 ano nessa igreja e fui expulso pelo pastor da igreja. Foi expulso por qual motivo? Por causa das minhas vestimentas e por causa dos meus jeitos. E porque também eu não ia largar o carnaval, porque eu era destaque de carnaval. E eu não queria entender por que o carnaval era pecado. Ah, mas também tu não tinha vivido essa transformação ainda. Continuava do mesmo jeito. Porque houve um processo. Cada um tem um processo, né? Eu falo que tem gente que Deus cura na hora, liberta na hora. E tem gente, o gadareno, por exemplo, de Sim. Gadara. Jesus chegou lá, os demônios já estavam com medo. Não mande a gente para esse abismo. Manda nós pra manada de porco, mas o gadareno ficou curado. Foi instantâneo. No meu caso, não. Então, no caso, houve um processo dos meus 13 aos meus 25, 27 anos. Ah, então dos 13 aos 25 anos o senhor continuou no Continuei mundo no artístico, na homossexualidade também? Na homossexualidade, porque aí que aconteceu. Aí, nesse período, eu encontrei muitos homens, dizendo homens de Deus, pastores dentro de igreja, que estava na prática do homossexualismo. É mesmo? Com certeza. Tem um monte. Tem uma pastora da minha igreja, a pastora Gi, né, que eu amo ela, quero mandar um abraço pra ela, e ela falou assim pra mim, falei pra ela, Gi, eu vim pregar nessa igreja, mas tem um irmão ali que tá me cantando. Ela falou, não é verdade. Falei, tá bom. Sentei na mesa, e aí ela percebeu. Ele me chamando no canto, piscando pra mim, e era o quê? Era um obreiro, um presbítero da igreja. Então, na igreja, existem pessoas que... Enrustidas, com certeza. Mas como isso... existe satanista dentro da igreja, infiltrados, quantas coisas não pode se infiltrar dentro da igreja? O diabo não quer. Quem é do mundo já é do mundo. O diabo quer quem é da igreja. Ô, pastor, mas isso seria o camarada que tem essa deturpação no seu caráter mesmo? Ou seria fases de fragilidade? Porque Jesus não deixou, ele não deixou Jesus mudar. Você concorda comigo? Sim. O Jesus ama o pecador, não ama a prática. É fácil renunciar? Nunca foi. Até hoje pra mim não é. Sabe quantos convites eu tenho pra voltar pro mundo artístico? Tantas coisas. Mas eu renunciei pra seguir Jesus. Mas a pergunta que eu faço é, quem veio da homossexualidade a essa transformação de não ter mais desejo pela pessoa do mesmo sexo? Ou isso é uma renúncia? É uma renúncia. Porque tem ainda. Então é uma luta diária. É uma luta diária. É uma luta diária. Hoje, no meu caso, já não mais. Porque... eu cheguei numa conclusão e numa parte espiritual com Deus que o jejum e a oração, casca de demônio, só sai com jejum e oração. Então eu vivo em jejum. Isso mortifica a carne também. Você viu hoje? Né? Nós não fomos almoçar hoje? Fomos. Quanta coisa gostosa tinha pra comer? Bastante. E o que eu comi? Salada. Por que eu comi salada? Porque a minha pressão já não estava muito boa. Eu estava me sentindo meio mal naquele momento. E eu falei, vou ter que comer alguma coisa salgada para eu poder gravar o podcast. Mas se eu tivesse bem, eu não ia comer para gravar esse podcast, porque isso daqui não é uma entrevista. Isso aqui é mais que uma entrevista. Isso aqui é algo espiritual. A gente está se tratando do mundo espiritual. Nós estamos mexendo com o ninho do inferno. Você acha que os demônios que estão ao redor estão felizes de tudo que eu estou falando aqui? Flávio Amaral, meu grande amigo que vai estar aqui nesse programa. Olha as lutas que ele enfrenta. Tirando silicone... pondo silicone em lésbica que arrancou seio. Restaurando de fato pessoas. Vidas, né? E olha o que ele está passando agora. Pela própria mídia, Só que eu estive na casa do Flávio Amaral, é homem de Deus, é íntegro, é honesto, e o trabalho dele é sério, não é brincadeira. Só que o demônio vai desistir de mim? Porque tem gente que fala assim, um dia um pastor falou assim pra mim, eu nasci no berço evangélico. Eu falei, então, só o berço ficou evangélico, porque o senhor não tem nada de evangélico. Por quê? Já estava me julgando. Então, renunciar. Então, hoje eu cheguei no patamar, que se um homem me cantar, ele pode me cantar. O jejum também mortifica a carne, né? Mortifica, e eu sou uma pessoa que, se eu ver que um homem me canta dentro de uma igreja, eu vou falar assim, vem aqui, eu quero orar por você. Você precisa ser liberto. Entendeu? E eu oro e falo na cara, como o Flávio Amaral. Você acha que o Flávio Amaral não é cantado? Não é assediado? Ele mesmo já fala, ele vai falar aqui. Só que o que acontece? A gente tem que querer.
A palavra de Deus é sim, sim ou não, não. E a palavra de Deus é o quê? Você não tem como beber de água de duas fontes. Servir dois deuses. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. E eu não quero mais servir ao diabo. Entendeu? Então eu não vou dar legalidade pra nada. Porque hoje, o que hoje acontece com as crianças? O celular, a pornografia, tá aí pra qualquer um ver. E por que multiplicou a homossexualidade, a prostituição? A terra tá vivendo Sodoma e Gomorra. E Jesus tá voltando. E aí? As igrejas que hoje são igrejas de homossexuais. As chamadas inclusivas, né? Não aceita? Então hoje tem porta para todo mundo. Eu sempre falo, quem muda o tamanho da porta é os homens, mas a palavra de Deus diz que a porta é estreita. É estreita. Cada um escolhe a igreja que acha. Ah, eu vou para aquela igreja porque aquela lá eu posso beber, ralar bucho no forró, eu posso transar, eu posso ir pra boate, eu posso fazer o que eu quiser. Então, tem a igreja para isso. Eu fui de uma Assembleia de Deus. A última igreja que eu queria congregar era a Assembleia de Deus. A última. Eu falei, eu não suporto esse povo fofoqueiro, eu não suporto esse povo desse jeito. Não suportava. Tanto que quando eu caí lá, você acha que eu fui para a igreja como? Fui para a igreja, acho que eu ia deixar de usar meus modelitos de roupa. Né? Eu falei, terno e gravata, nunca eu vou colocar, nunca. Aí eu fui no costureiro que eu tinha, falei, faz 20 terno pra mim. Faz um terno pink, faz um terno vermelho, faz um terno do lado de uma cor, do lado de outra. Pegava a barra do blazer aqui, ó, apanhava aqui, cropped. Daí um dia eu fui no espelho, pus o terno rosa, camisa rosa, lenço rosa, pus tudo rosa, olhei pro espelho e falei pro espelho, eu vou lá naquela igreja hoje, aquela igreja batista. Se aquele pastor falar de mim, ele vai ver o escândalo que eu vou fazer naquela igreja. Minha esposa, na época, era noiva. Ela chegou no quarto e fez assim. Nossa, você tá parecendo a pantera cor-de-rosa. Eu falei, e nem você vai me impedir de ir assim pra igreja, vai comigo de mão dada. No lugar da Bíblia, eu levava um leque. Chegava na igreja batista todo de rosa, de peruca, que eu já tava careca, de peruca, sentava na galeria, abria o leque. E o pastor não tirava o olho de mim. E eu dizia, fala. Fazia assim pra ele, ó. E ele não falava nada. Quando eu descia, as irmãs da igreja, que era essa irmã Ione, do coque, aí tinha a irmã Cecília. Isso na Batista? Na Batista. Elas tinham vindo de assembleia, mas elas eram na Batista. Cecília, as irmãs da oração. Como você tá lindo hoje. Eu pensei, nossa, Deus tá usando, né? Porque... E aí, no outro dia, eu fui no espelho, pus um terno vermelho curtinho. Pus tudo vermelho, pus lenço, pus um chapéu verde na cabeça, eu olhei pro espelho e falei, hoje eu abandono esse tal de Jesus. Porque de todas as formas eu queria abandonar Jesus, porque eu que não queria estar. Falei, hoje eu abandono esse tal de Jesus. O espelho embaçou, que nem um vidro de box de banheiro. E lá de dentro do espelho saiu uma voz assim, não cai uma folha de uma árvore se não for permissão minha. Arranque essas roupas, arranque esses lenços, arranque esses chapéus. Vai pra loja, compra terno da cor que eu mando, porque hoje eu começo uma obra na sua vida. Aí eu fui pro shopping. Deus falou, terno preto, terno cinza, detesto marrom, terno marrom. E aí eu vi um azul turquesa. Falei, deixa eu levar esse, Jesus. Jesus falou, esse não. Eu falei, eu vou usar essa cor de velho. Jesus falou, vai, até tu aprender a ser um homem sóbrio na minha casa, com ordem e decência, e você saber lidar com as cores. Anos eu usei terno e gravata. E aí eu pus o terno preto, camisa branca, gravata, cortei o cabelo curto, no lugar do leque levei a Bíblia. Cheguei na igreja, não sentei na galeria, sentei no primeiro banco, a igreja toda olhou pra mim e disse, Deus bradou do céu na vida deste moço hoje. E ali começou a mudança de dentro para fora. E como é que foi mesmo a sua transformação? Foi como? Quando? Aí a minha transformação foi quando eu caí dentro da Assembleia de Deus. Porque aí eu fui expulso dessa igreja. Ah, tu foi expulso? Mas por qual motivo foi expulso da Batista? Porque aí esse pastor Bernardo, que eu amo, ele tinha um segundo pastor junto com uma outra profetas lá, que eles, uns dias fizeram uma reunião e falou, olha, a gente não quer o irmão Rony orando por ninguém, porque o pessoal já ia buscar oração comigo, aí ele não quer ele cantando, a gente não quer ele em programa de rádio, que eu já fazia um programa de rádio muito conhecido no bairro, e aí eles me proibiram de tudo na igreja. E como eu não fujo, eles falaram, a gente quer você 3 anos sentado. E eu fiquei 3 anos sentado. Só que aí, quando eles fizeram isso comigo, eu falei pra Deus, então Deus, eu sento e o Senhor levanta. Eu não falo, o Senhor fala. E todas as almas que eu perder, cobre deles. E aí o que aconteceu? Eu sentei 3 anos.
Quando deu esses 3 anos, esse pastor foi para a missão. Ele tem muitos livros escritos, Batista Jerusalém. E ele me chamou no gabinete porque ele que tratou de mim. Durante 8 anos. Ele me tratou e ele me chamou. Eu era a pessoa mais chamada do gabinete durante o mês, era eu. Porque ele me chamava e ele um dia falou para mim, olha, eu vou te contar um segredo que eu nunca contei para ninguém. Eu falei, o quê? Ele pegou um monte de foto dele e ele tinha sido modelo de passarela. E eu não sabia. E ele falou assim para mim, eu vou te ajudar, filho. E não podia falar o nome dança. Dança, para mim, a minha carne tremia. Que quando chegava no carnaval, que eu já estava me libertando do carnaval, que um dia eu falei para ele, eu quero que o senhor me fala qual é o pecado de eu sair no carnaval. Uma coisa tão linda. E aí ele explicou que na época que Jesus foi crucificado, o povo saiu se comemorando, festejando, e que toda vez que eu saía no carnaval, já estava dizendo, festa da carne, e que eu estava celebrando que Jesus... Aí eu levei um choque. E aí minha esposa, no carnaval, me levava para uma chácara, tinha que passar para o lado de fora da cidade, e quando eu passava para o lado de fora da cidade, que estava tendo os ensaios, a minha carne começava a tremer, que nem um drogado, em abstinência, e eu tinha que chegar na chácara, ela me trancava de chave dentro do quarto por 4 dias. E aí um dia ele me chamou no gabinete e falou assim, vamos enterrar um ano aquele parente? Eu falei, que parente? Aquele parente, que era a palavra dança, que eu não podia ouvir. Aí eu falei assim, um ano só? Um ano só. Eu falei, então pode enterrar. E nós enterramos. Ele falou, daqui 1 ano eu te chamo nesse gabinete e nós vamos conversar sobre esse parente. Só que aí nesse 1 ano eu não podia fazer nada. Eu não podia dançar no teatro, que eu era chamado, eu não podia ir pros artistas, eu não podia dançar carnaval. E eu fiquei 1 ano. Falei, 1 ano passa rápido. Quando deu 1 ano, ele me chamou no gabinete. Aí ele falou assim, falei, o que o senhor quer? Eu vim, deu 1 ano, eu queria falar daquele parente próximo. Falei, que parente? A dança? Ele falou, é. Ele falou, dança. Falei, então, agora, quem quer que enterre e deixe enterrado, sou eu não quero mais. E aí eu fiz um teste com Deus. Falei, Deus, eu fui chamado para dançar num teatro municipal. E eu era conhecido como jovem galã da dança. E eu ia dançar um mambo, um sapateado, ia dançar uma salsa, eu era a pessoa principal desse show. E aí eu tinha um camarim. E aí no camarim, me trocado, maquiado, todo fantasiado, eu dobrei o joelho no chão e falei assim para Jesus, Jesus, eu tô aqui nesse camarim para tua glória. Tudo que eu vou fazer hoje aqui é para tua glória. E a minha esposa, que já era esposa, falou, ela não queria ir, mas eu implorei, vamos, é um teatro, é uma dança, é bonito. E ela foi. E aí eu saí do camarim, abriu as cortinas, dei aquele show daquele mambo, dei o show de toureiro, fiz tudo que... E aí, quando fecha as cortinas, abre as cortinas, eu venho pra frente, dão um buquê de flores vermelho pra mim, o povo fica de pé, aplaude, vem tirar foto, pegar autógrafo, o Espírito Santo falou pra mim, como tudo isso é pra minha glória? Os aplausos foi pra você, as flores foi pra você, tudo foi pra você, nada foi pra minha glória. E aí naquele dia eu falei, a partir de hoje eu não faço mais nada pro mundo da dança ou do mundo artístico, eu não faço mais nada. Eu lembro que na época tinha um assessor de um político que me agendou para ir no programa da Hebe Camargo, quando ela era viva. E aí eu falei, eu vou. E eu achando que eu era para contar a minha história. Aí eles me ligaram, falando, olha, a gente queria ver o seu manequim. Eu falei, mas eu não vou com a minha roupa? Ela falou, não, você vai vir vestido de carnavalesco e vai ter que sambar. Eu falei, então, eu não aceito esse programa. Se for para eu contar a minha história e com a minha roupa, eu vou. Mas eu não vou. E eu não aceitei. E a partir dali eu não aceitei mais